Fala meu povo, aqui é o professor Ezequiel Santos. Vamos aqui com mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre mata de araucária, campos, né? Vamos falar sobre manguezais. Vamos dar continuidade ao que a gente tem visto aí. Na nossa primeira aula a gente viu a Amazônia e Cerrado. Na nossa segunda aula a gente viu a Mata Atlântica e a Caatinga. E agora nós vamos falar sobre o restante dos ecossistemas espalhado pelo nosso país, beleza? Não deixa de pegar a ficha lá no WhatsApp para poder realizar as atividades. Vamos aqui começar, né? Lembrando para vocês a diversidade de ecossistemas vegetais que temos no nosso país. Nós temos aqui, ó, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, os campos sulinos, a floresta de araucária e o ambiente costeiro, que são os manguezais e as restingas. Beleza? Nós já falamos da Amazônia e do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, e agora vamos falar do restante dos nossos ecossistemas. Tá? Fica tranquilo aí, presta atenção. Vamos aqui falar da mata de araucária. A araucária ou a mata subtropical de pinhais, né? Pinheiros. É uma mata que é localizada no Rio Grande do Sul, pouquinho em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Observa aqui no mapa, ó, a araucária fica nessa região aqui do Brasil, tá? É uma mata que ela é caracterizada por ser de conífera. O que é isso? A folha dela é em formato de agulha, tá? É uma região em que inclusive ocorre a caída de neve durante o inverno, pode ocorrer de cair neve. É uma região localizada em áreas altas do sul e sudeste brasileiro. Ela é chamada de arbórea, arbustiva e espassa porque as árvores elas são, na prática, afastadas uma das outras, né? Ela está localizada em uma área chamada de Planalto de Arenito Basalto, que é uma área onde a gente diz que se localiza o solo mais fértil do Brasil, conhecido como terra roxa, tá? Essa floresta ela foi muito derrubada em tempos passados e ainda continua, mas num volume menor, para a produção de móveis e papel, né? Que é a estrutura dessa árvore, ela é usada na produção, extraída lá a celulose e ela é usada na produção de papéis e móveis. O clima dessa região é um clima subtropical e, se for na parte sul, né? Mas lá na parte sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, quando ela aparece, ela está localizada num clima tropical de altitude, né? Uma área de elevação que muda ali o clima. Então, floresta araucária, localizada no sul e sudeste, folhas em forma de agulha, bastante destruída pelo processo, né, de exploração, tanto da urbanização de maneira geral, mas sim, principalmente da extração lá para a produção de celulose e móveis. Um fato curioso é que a araucária hoje só resta cerca de 3% dela, e ela ainda resta porque a gralha azul, que é uma espécie da região, e o furão, né, o famoso Mustela furium, são espécies que ajudam a disseminar, a plantar a sementinha naturalmente. O furão, por exemplo, ele pega o pinhão, enterra dentro do solo, para que durante o período de inverno ele possa ir lá buscar e comer. Só que aí muitos ele esquece, né, e termina virando árvores frondosas com o passar do tempo. Beleza? Vamos aqui aos campos. Aqui, ó, no Rio Grande do Sul, você vê, ó, os campos, ele é também conhecido como cochilas, pradarias, campanha gaúcha, pampas, campos sulinos, né? Localizado no Rio Grande do Sul, ó, vegetação herbácea, rasteira, veja que não tem muitas árvores. O estado é o Rio Grande do Sul, sujeito à erosão, porque não tem árvores para proteger o solo, então o solo vai ficar muito exposto à ação da chuva, né? E o pisoteio do gado. O que é pisoteio do gado? É o seguinte, quando o gado ele vai pastar, imagina aí 5 mil cabeças de gado, 10 mil cabeças de gado pisando no solo, e esse peso vai fragmentando o solo, destruindo as estruturas ali do solo. Isso vai enfraquecendo o solo, que pode levar a deteriorização ao longo do tempo e até mesmo a perda da fertilidade do solo, como tem áreas nessa região do Rio Grande do Sul em que o solo já não é mais produtivo, né? Um solo improdutivo. A outra coisa que essa região está sujeita é o congelamento, é a geada, né? A geada é curiosa porque quando está no período de inverno, principalmente, toda a produção que foi plantada
ela pode ser congelada e ser perdida, porque é o resfriamento do orvalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então é o seguinte, ó, durante a noite, a água presente nas plantas, né, vai ali passar por um processo, uma mudança de estado e vai ficar na superfície das plantas. A gente vai ver, não sei se vocês já observaram, né, em carros, até mesmo em vidro, que fica meio suadinho. E aí em plantas a gente chama isso de orvalho, ou até mesmo nos vidros. Esse orvalho, durante o período de inverno, ele pode se congelar nas regiões mais frias de uma determinada área. Olha o que acontece aqui, ó. Todo congelamento de uma área é um congelamento temporário, mas que pode levar à perca de determinada plantação e até mesmo, né, prejuízos, né, de safras. Então, é uma região, a região dos campos, sujeita à geada, que é o congelamento do orvalho, beleza? Outro ecossistema do Brasil é o Pantanal. Tá aqui, ó, onde fica o Pantanal, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Ele vai ter como característica ser uma área de transição, uma vegetação bastante complexa. Você vai ter característica ali do Cerrado, da Mata Atlântica, da própria Amazônia. Só que o Pantanal ele tem sofrido ao longo dos anos com uma poluição muito pesada, que é a poluição de metal pesado, né, do mercúrio de garimpagem. Tem muita gente que acredita que pode encontrar ouro nos rios do Pantanal e aí adiciona mercúrio durante a garimpagem. Para quê? Porque o mercúrio ele é um elemento que pode mudar a densidade da água e tornar encontrar o ouro mais fácil. Só que o mercúrio ele também é cancerígeno. Então, se você joga mercúrio no rio, né, para procurar o ouro, você está poluindo o rio ali e as espécies que vivem ali, e até mesmo você mesmo pode sofrer a consequência. Então, a procura de ouro com a colocação do mercúrio no Pantanal tem destruído e colocado em risco esse habitat tão importante, né, de transição para o Brasil. Assoreamento dos rios, o desmatamento causado pela pecuária, que é a criação de animais, tem levado os rios a perder suas profundidades, ou sua profundidade. Assoreamento é a diminuição da profundidade do rio. E isso coloca em risco aí toda a vida, né, existente nesse ambiente, como você está vendo aí, ó. A arara azul, o veado campeiro, a onça pintada, a vitória régia, né, o jacaré, em todas as outras espécies que vivem nessa região. E é curioso porque o Pantanal ele tem períodos de chuvas intensas que vai deixar tudo alagado, né, durante o verão vai estar muito chuvoso nessa região do Brasil. Já durante o inverno nós temos aí o período de estiagem nessa área, tá? Bem, saindo dessas que estavam faltando, né, que a gente falou aí, né, o Pantanal, o Pampa e a Araucária, vamos falar agora da vegetação costeira. Vegetação costeira a gente tem os manguezais, existem 4 tipos de mangue, né? O mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto e o mangue de botão. A diferença é que é o fruto, né? Assim, o mangue vermelho vai ter um frutinho vermelho, o mangue branco vai ter lá uma florzinha branca, o mangue preto ele vai ter todo pretinho, né? E o mangue de botão tem um coquinho nele, ó, esses coquinhos aqui, tá? Você sabe que a importância do manguezal, elas são importantes por quê? Porque elas são um ambiente de reprodução das espécies marinhas, né? Para mais de 70% das espécies marinhas se reproduzem no mangue. O mangue ele vai sustentar muitas famílias que vivem da pesca artesanal, tá? E o mangue ele tem uma característica interessante, ele tem uma deficiência de oxigênio no solo, é o que vai trazer um odor característico dele, né? Mas assim, se você vai a um mangue e sente ele feder muito além do normal, o problema não é do mangue, é da poluição jogada ali. Sabe que em regiões urbanizadas as pessoas jogam poluição no rio e do rio vai parar no mangue. O principal impacto ambiental do manguezal é justamente isso, a urbanização e a indústria, né? Muitas áreas de mangue estão desaparecendo devido a aterros, deposição de lixo, lançamento de esgoto, lançamento de efluentes industriais, dragagem, construção de marinas, até mesmo a pesca predatória tem feito desaparecer essa área tão importante, né? E o mangue tem uma característica curiosa, né? Por não ter oxigênio no solo, as raízes ficam dessa forma aqui, ó. Raízes ficam, a gente chama de raízes aéreas. Por que elas fazem isso? Para buscar oxigênio, tá? Os mangues fazem isso para buscar oxigênio. A gente diz também que o seguinte,
O mangue é importante porque desempenha um papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, né, contribuindo para a produtividade da zona costeira. O que é isso, né? As pessoas que vivem da pesca, como eu falei anteriormente, o mangue desempenha um papel muito grande na exportação da matéria orgânica para criar condição para a produtividade nas regiões de zona costeira. É no mangue que peixes, moluscos, crustáceos encontram condições ideais para a produção. É o berçário, o criadouro e abrigo de várias espécies da fauna aquática e terrestre de valor ecológico e econômico. Os mangues produzem 95% do alimento que o homem captura no mar. Vê que coisa interessante isso, né? Se a gente fazer desaparecer o manguezal, provavelmente a gente vai perder aí 95% do alimento que a gente encontra no mar. Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. A vegetação do mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão, ou seja, se você tiver vegetação no manguezal, você vai ter provavelmente mais áreas de praia. Praia é areia, onde você joga bola, toma banho de sol, né? Praia não é onde você... Vou tomar banho de praia. Quem toma banho de praia se lambuza na areia. Você toma banho de mar, tá? Então, a importância do mangue, segurar a areia e evitar a erosão. Tá? A erosão é a destruição das áreas costeiras, ou a desestabilização, né? Mudança ali do comportamento da faixa costeira. A raiz de mangue funciona como filtro de retenção de sedimentos, então elas vão filtrar toda a poluição que vem aí, ou quase toda essa poluição que vem dos rios, né? Mas assim, chega a um nível que eles não dão conta e termina sendo destruído e constitui um importante banco de recuperação genético, né, de recuperação de área degradada. Então, quando uma área se destrói, o manguezal ele tem ali uma série de espécies que estão se reproduzindo ali, né? E ele é importantíssimo para a manutenção ecológica dos ambientes costeiros. Outra coisa que você encontra é a formação costeira nas dunas, é a restinga, né? Que é essa vegetaçãozinha. Não sei se já foi para a área de praia jogar bola, que tem lá uma vegetação presa na areia. Aquilo ali a gente chama de jundu. O jundu é a vegetação de restinga. Ela tem até um espinhozinho adaptada a ambiente costeiro. Outra área costeira de transição é o ambiente da Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais ela fica nessa regiãozinha aqui do Brasil. É uma área de transição. Ela tem ali duas estações bem definidas. Ela fica entre o Mato Grosso, Piauí, né? Ainda pegava um pedacinho do Rio Grande do Norte, Tocantins. É uma mata que você vai ter como fruto principal o babaçu. É uma floresta secundária que foi destruída também pela pastagem, pela criação do gado, mas ainda tem muitas áreas que podem ser aproveitadas para a agricultura de subsistência. É uma área localizada entre a floresta amazônica e a caatinga. É formada por vários tipos de palmeira, babaçu, carnaúba, oiticica, o boriti. Para que serve o babaçu, Ezequiel? Extração de óleo para culinária, indústria, álcool e fibras. A carnaúba serve para polir, as folhas são usadas na tecelagem, né? Tem lá cera de carnaúba, que é uma cera de qualidade, inclusive muda até o preço quando você vai fazer um polimento de um veículo na cera da carnaúba. E também serve para a construção de moradias. Tá? Tem muita gente que trabalha fazendo a coleta dessas palhas e dos frutos. Tá? Normalmente os homens quem sobe, as mulheres ficam embaixo quebrando o coquinho, chamadas de quebradeiras do babaçu. Elas quebram o coco do babaçu. Hoje elas se organizam em cooperativas, né? Hoje elas estão um pouco mais organizadas, o que melhora inclusive a renda delas, mas são pessoas muito vulneráveis com relação ao social, porque trabalham ou trabalhavam no passado tentando invadir áreas, porque essas áreas que tem o babaçu, que tem a carnaúba, são de propriedades privadas, que os donos às vezes retiram as árvores até para o gado pastar. Tá? Hoje essas mulheres se organizam em cooperativas e conseguem ter uma produção de qualidade melhor, agregando valor, né? Agregando ali um valor no seu produto, o que melhora a qualidade de vida e o rendimento final, né? Você tem produtos aí, que vão até para fora do país, né? A farinha do babaçu, o óleo, o azeite, bolsas, né? Que são customizadas e são enviados para fora do país, na tentativa de melhorar a renda de vida dessas pessoas que trabalham com esse tipo
de produção. É importante a gente destacar que é uma produção extremamente sustentável, né? Que é o que a gente busca quando a gente fala de ecossistema. A gente falou aí de Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. A gente falou do processo de destruição que está ocorrendo, que ocorreu, né? A Mata Atlântica, por exemplo, foi toda destruída para que a gente pudesse construir nossas cidades. E a gente busca no meio ambiente sempre o equilíbrio ecológico. Então, nesse caso aí com o Babaçu é um exemplo de manutenção e de tentativa de viver de forma equilibrada com o que a natureza oferece, beleza? Então, até a próxima. Não deixe de pegar a ficha e resolver a atividade. Valeu!